Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Psiquiativa. Muito obrigado por estar aqui comigo. E esse é mais um vídeo da série Princípios Básicos de Análise do Comportamento. E agora, exercícios resolvidos aí do condicionamento pavloviano, ou do nosso amigo Ivan Petrovich Pavlov, ou o cara do cachorro. Você já deve ter ouvido falar no seu curso de psicologia. Se você é curioso, então você também já ouviu falar em condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Beleza? Esse é um vídeo muito bacana para você que está estudando aí para a prova, para você que está se preparando para aquela prova de análise do comportamento, ou análise experimental, ou psicologia experimental. A depender da sua grade, terá diversos nomes. Beleza? Então me acompanha aí agora em alguns exercícios. São 4 exercícios que englobam as propriedades mais importantes desse capítulo, que é o capítulo 2. Ok? Sem mais delongas, vamos lá. Pois bem, eu decidi iniciar aqui o nosso diálogo com uma questão que envolve já a definição desse comportamento, que será o comportamento condicionado reflexo, né? Condicionamento de novos reflexos. Então vamos ler o enunciado, olha só. Eu tirei do próprio livro de Moreira e Medeiros, certo? Que diz o seguinte: uma outra característica das espécies animais, também desenvolvida ao longo de sua história filogenética, de grande valor para a sua sobrevivência, é a capacidade de aprender. Aí, a lacuna, aprender o quê? Ou seja, a capacidade de reagir de formas diferentes a. Aqui cabe uma pequena reflexão. Nós aprendemos e percebemos que o comportamento condicionado de novos reflexos, ou seja, o condicionamento de novos reflexos, ele é muito importante porque ele nos prepara para novos novos ambientes. Então, os ambientes vão mudando com bastante constância. Então, você tem um ambiente hoje, vamos supor, muito quente, e já no próximo na próxima estação, um ambiente muito frio. Você tem uma fruta diferenciada. Você tem então um ambiente aí muito modificado com o passar dos tempos. E o comportamento reflexo, os novos reflexos, nos prepara para que fiquemos aptos a responder a diferentes estimulações, ok? Então, o comportamento reflexo, ele é muito importante no sentido de nos preparar para ambientes novos, certo? Então, olha só, é a capacidade de aprender o que? Antigos reflexos. Não faria sentido eu aprender antigos reflexos, não é mesmo? Antigos reflexos não faria sentido, né? E antigos estímulos, muito menos, porque, como eu disse, a forma e a importância é que nos prepare para novos ambientes. Ou seja, eu não posso, e não tem sentido algum, eu responder a antigos reflexos ou antigos estímulos. Beleza? Muito menos, a capacidade de aprender as mesmas coisas e a responder diferente a nenhum estímulo. Não faz sentido. É a capacidade de aprender o que? Novos reflexos, né? Nós sabemos que o reflexo é a relação entre estímulo e uma resposta, ok? Isso aqui é o comportamento clássico reflexo. Novos reflexos, nós vamos modificar esse termo, que é o termo do estímulo. Esse estímulo, ele será substituído por outro que antes não eliciava a resposta, que você já sabe aí, que é o estímulo condicionado, certo? Mas ele vai eliciar o quê? A mesma resposta. Eu salivava na presença de uma substância ácida. Agora eu posso salivar só, por exemplo, ao ver um limão. Apenas vi o limão e salivei. Ao ver o limão, isso foi aprendido. Se eu pegar uma criança e mostrar um limão a ela, ela não vai salivar. Mas se eu pingar o limão na boca da criança, ela certamente irá salivar. Ok? Então, sim, novos reflexos a antigos estímulos? Não, de forma alguma. Como eu falei, não é antigos estímulos, são o que?
Responder a novos estímulos. Eu estimulo agora com um estímulo que era neutro, por exemplo, e após o emparelhamento ele passa a ser um estímulo condicionado. Então o limão, eu vi o limão e já salivei. Ao ver, não é um antigo estímulo, é um novo estímulo. Então a resposta aqui é a resposta C. Novos reflexos, novos estímulos. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. Beleza, galerinha? Agora vamos aqui à próxima questão, que é uma questão muito bacana para a gente compreender o que a gente chama de paradigma do condicionamento pavloviano. Esse paradigma do condicionamento pavloviano, ele vai lhe dar uma perspectiva de compreender quais as características dos termos, para que você não confunda um estímulo neutro com um estímulo incondicionado, ou você não confunda um estímulo incondicionado com um estímulo condicionado, tá certo? Para que esses termos fiquem bem claros, que vocês possam fazer a atividade de forma mais tranquila. Então, olha só, eu peço que você identifique o R1, o S2 e o S2 no reflexo condicionado. Muito bem, nós já percebemos que a constituição de um novo reflexo ele é dado pelo quê? Pelo emparelhamento, ou seja, por apresentações sucessivas no menor intervalo de tempo possível e com a maior frequência possível. Se eu apresento isso muitas vezes, sucessivas ocasiões, sucessivas vezes, a probabilidade que o organismo responda em um tempo após isso ocorrer é muito maior. Então olha o que acontece. Eu tenho aqui o S1, um estímulo incondicionado, como o próprio paradigma já me apresenta. Essa seta, como eu já falei em outros vídeos, dá o sentido de causalidade. Isso aqui dará causa para o comportamento. E o R1 é a minha resposta. Se eu tenho um estímulo incondicionado, vamos utilizar aqui o termo automaticamente. Automaticamente eu tenho o quê? Uma resposta incondicionada. Eu vou usar aqui o RI, tá bom? Então o R1 aqui, ó, ele é uma resposta incondicionada. Aqui em cima o autor utilizou o S2, olha só. Então esse S2 aqui, o que ele era? Vamos até utilizar aqui um termo. O S2 ele era um NS. Esse NS é porque ele é em inglês. Eu não sei a pronúncia direito, né? Mas é neutro estímulos, ou seja, estímulo neutro. Parabéns aí pelo meu inglês, né? Perfeito. É estímulo neutro. Esse estímulo neutro, olha só, ele não iniciava uma resposta incondicionada. Quer um exemplo? Vamos lá. Se eu pego um estímulo incondicionado, vejamos, no caso clássico de Pavlov, se eu pego aqui o estímulo incondicionado, que é a presença de carne na boca do animal, ele já tem um reflexo aqui de salivar, a resposta de salivar, né? Então, na presença de carne na boca do animal, a resposta de salivar já existe. Mas o que acontece? Quando esse alimento é apresentado para esse animal, eu toco uma sineta. A sineta aqui seria o estímulo S2. Após sucessivas apresentações, esse S2 aqui, ó, ele passa a ser o quê? Um estímulo, vamos usar um E aqui, condicionado. Porque agora, sobre condições, sobre condicionamento, ele foi condicionado e ele tem uma resposta condicionada. Tá certo? Então aqui eu já defini o R1 e o S2. Beleza? Esse S2 aqui, ele era o quê? O estímulo neutro, né? Ele aqui era o NS. Ele era o estímulo neutro e passou a ser agora o estímulo condicionado. Perceba que o estímulo neutro e o estímulo condicionado são os mesmos. Agora, ele só não é o mesmo a depender da sua relação referencial. Aqui, nesse evento, ele é condicionado. E aqui, ele não é condicionado porque ele não havia passado por uma história de aprendizagem, uma história de condicionamento. Ok? Ficou bem claro? Vamos à próxima questão.
Bom, essa próxima questão ela vai tratar de uma característica do condicionamento pavloviano que nós vimos, que é o gradiente de generalização ou generalização de respondente. Márcia fez uma viagem à Europa e durante o voo houve grande turbulência e ela sentiu muito medo. Desde esse episódio, Márcia observou que sente medo diante de outros estímulos e que antes não produziam tal resposta. Ou seja, ela, entre aspas, aprendeu um novo reflexo. Esse é um caso de generalização do respondente. Indique o item abaixo que poderia conter o conjunto de estímulo que adquiriram função respondente. Ou seja, o que o autor quer é que você responda qual o conjunto de estímulos que tem a função generalizada de responder. Então vamos lá. Ela estava no avião viajando e aí houve uma turbulência e ela teve essa resposta emocional. Beleza? Tranquilo até aí. Vamos lá para ver quais estímulos poderiam encaixar aí nessa generalização do respondente. Cachorro não tem sentido, né? Ela está dentro de um avião. Nós estamos falando aqui de aeronave. Então cachorro, filhote de cachorro, desenho de cachorro não tem sentido algum. Letra B. Aeromoça. Ok. Tem relação física? Não, né? Mas vamos continuar. Fotografia de avião. Beleza. Aqui tudo bem. Carteira de sala de aula. Não tem correlação física nenhuma. Lembrando que a generalização respondente, ela guarda propriedades físicas. Essas propriedades físicas é que garantem a resposta a determinada estimulação. Então, se você tem medo de um Rottweiler e a magnitude de resposta, lembra lá do gradiente? Ó, o gradiente aqui, ó. O gradiente é assim, ó. Se você tem aqui, ó, aqui é o Rottweiler, ó. Qual a magnitude da resposta? Vamos supor que é 10, ok? Aí você vê um Poodle. Se vê que um Poodle não mete medo de ninguém, mas não tem problema. 5, ó. E agora você vê um Pinscher. 2. Tá? Então, ambos são o quê? Ambos são são cães, perdão. X1 é o cachorro, X2, tá vendo? X3. Então, o gradiente de generalização é isso. É esse desenho aqui. Tá bom? Vem que travou meu mouse. Mouse destrave. Muito bem. Pronto, destravou o mouse. Ok. Então, nós temos aqui uma generalização do respondente, certo? Então a magnitude de resposta será muito maior no caso do Rottweiler, que eu chamei de X1, um pouco menor no caso do Poodle, X2, e quase que insignificante no caso de um Pinscher. Então, a aeromoça não guarda a propriedade de um avião, mesmo que ela seja gorda, não guarda a propriedade de um avião, tá? A carteira de sala de aula muito menos. Então, aqui é falso e a letra A também é falso. Cobra, gavião, paraquedas. A cobra não tem propriedade nenhuma com o avião. Ela rasteja, não tem asa, então falso também. Fotografia de avião, beleza, você lembra o avião. Piloto de avião, ok, garante aí. Bilhete de passagem de avião, beleza, tem propriedades que remetem. E barulho de turbina. Pronto. Todas essas correlações aqui garantem que você tenha uma generalização do respondente. Quando eu ouvir o barulho na turbina, minha magnitude provavelmente será altíssima. Quando eu visualizar um piloto de um avião, talvez seja grande, não tão grande quanto o barulho da turbina. Quando eu perceber uma fotografia de avião, aí é só uma fotografia, não será tão grande. Tá? Claro que cada um terá uma resposta emocional diferente. Cada história, cada ser humano é único dentro da sua construção da subjetividade. Ok? Isso aqui é uma mera aplicação científica que a gente utiliza para compreender esse aspecto muito mais amplo que é o comportamento humano. Logo, a resposta aí é a letra D. Fotografia de avião, piloto de avião, bilhete de passagem de avião e o barulho da turbina. Pois bem, vamos para a próxima. Bom, gente, a oitava questão eu vou trazer aqui
envolve que nós percebemos, nós sabemos, estudamos que o comportamento pavloviano, o condicionamento pavloviano, o comportamento reflexo aprendido e outros dezenas de nomes que alguns autores vão utilizar de forma diferente, envolve algumas técnicas, né? Técnicas essas que servem para você retirar uma fobia, para você manejar esse comportamento, certo? Então, aqui nessa oitava questão, eu trouxe uma técnica, né? Nós temos a dessensibilização sistemática, nós temos o contracondicionamento, a modelagem já é um termo do comportamento operante, que é um tema para a próxima aula, o contracontrole, eu acabei até respondendo, né, que não é a letra B, mas tudo bem. O contracontrole, que é aqui a letra A, né, ele será uma resposta a eventos que são aversivos, a estimulações aversivas. Isso aí a gente aprende mais pra frente também, comportamento operante. Beleza? Então olha só, a técnica D envolve o emparelhamento de um estímulo a um outro estímulo que elicia uma resposta contrária àquela eliciada pelo primeiro estímulo. Ele aqui já está dando a resposta, né? Uma resposta contrária. Se estou falando de resposta contrária, eu estou falando de contracondicionamento. Um exemplo clássico é o exemplo do cigarro. A pessoa que fuma, ela tem ali a utilização, dentre outras substâncias, da nicotina, do tabaco, mais de 3.485 substâncias nocivas ao organismo, e ela quer parar de fumar. O contracondicionamento pode ser uma ferramenta que você vai fazer o seguinte: condicionar um comportamento reflexo, por exemplo, de vômito, ao uso do cigarro. Então você pega um xarope de peca e contracondiciona esse xarope de peca com a utilização do cigarro. O xarope de peca, ele elicia vômito. Então, quando você emparelhar, só a presença do cigarro já vai eliciar a resposta de vômito. Então, o cigarro, que era estímulo neutro para a resposta de vômito, já não será mais, porque ele estaria emparelhado com o xarope de peca. E a isso damos o nome de contracondicionamento. A dessensibilização sistemática, ela é uma técnica também, assim como o contracondicionamento, só que o que ele envolve? Ele envolve a utilização do gradiente. Então você vai ali sistematicamente dessensibilizando o indivíduo. Então você parte do menor, vai subindo e dessensibilizando ele. Normalmente é utilizado ou são utilizadas técnicas de forma conjunta. Então você utiliza a dessensibilização sistemática em conjunto com o contracondicionamento. Beleza? Ficou claro aí? Então, essas foram as 4 questões para vocês ficarem fera, aí na análise do comportamento. Inscreva-se no canal, deixe aí nos comentários o que vocês acharam das aulas. Muito obrigado para quem se inscreveram. Um abraço e até a próxima.